E ainda falando um pouco de França, vocês acham ainda que ela é a principal favorita para ganhar o título? A gente fala muito da Espanha, de Portugal. Portugal ainda não jogou, mas a Espanha que teve a quedinha contra Cabo Verde. Vendo assim, vocês ainda acham que a França pode vir favorita para o título? Tem uma seleção mais completa? É a mais forte? É a mais experiente? É um time que já tá junto há um bom tempo, um trabalho consolidado do Deschamps. Vocês acham ainda que ela é a favorita para o título? Eu não mudo nada da minha opinião. Acho que primeira fase, primeira rodada, primeira fase, ela é muito enganosa. Para mim, continuo com Espanha e França, ainda um pouquinho mais para a Espanha, mas a França, acho que o único time que pode encarar realmente a França é a Espanha. E vai ter que aparecer alguma coisa muito nova, muito assim, né? Muito extraordinária para que isso mude. Eu comentava. Se os dois também, ficarem em primeiro e forem avançando, eles fazem uma semifinal. Semifinal. E aí quem ganhar, para mim, leva o título. E os outros, a outra semifinal é o vice. Eu tava ontem fazendo um comentário pra gente lembrar a primeira rodada da Copa passada. Foi quando apareceu aquele famoso, aqueles moleques cantando o Messi tchau, Messi tchau. Lembra disso aí? Que ficou muito marcante. Depois os argentinos estavam procurando quem são esses meninos e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o Brasil meteu 3-0 na Sérvia, gol do Richarlison foi o gol mais bonito da Copa, e a Argentina perdeu 2-0 da Arábia. Então, nesse momento, na Copa passada, havia uma euforia no Brasil e um certo pessimismo com relação à Argentina. Mas na primeira fase toda, né, na Copa do Catar, a gente teve alguns resultados. Sim, teve essa derrota da Argentina para a Arábia, o Brasil perdeu para Camarões, a França perdeu para a Tunísia, Portugal perdeu para a Coreia do Sul, foram alguns, a Alemanha perdeu para o Japão, a Espanha perdeu para o Japão. Então tivemos alguns resultados, né? Pelo menos 6 aí que eu citei, de que resultados que o favorito, teórico favorito, perdeu. O Japão passou em primeiro. Marrocos foi uma surpresa, né? Ninguém falava de Marrocos na Copa de 22, né? Agora, é isso aí. E Marrocos ficou em primeiro num grupo que tinha Croácia e Bélgica, que eram o vice e o terceiro colocado da Copa anterior. E a Croácia chegou longe de novo na Copa de 22. Então o Marrocos também foi uma grande surpresa, né? Ficou em primeiro à frente de Croácia e Bélgica, e tinham ido muito bem na outra Copa, e a Croácia de novo fez grande campanha. Mas o que vocês acham que leva a sua ocasião? Porque, por exemplo, só nessa primeira rodada de Copa do Mundo, a gente já teve o tropeço da Espanha, da Bélgica e do Uruguai. O Uruguai ainda assim sendo um pouco inferior a elas, mas a gente vê seleções grandes parecendo que estão desdenhando dos seus adversários, parece que não acreditam que eles podem propor grande jogo e no final não conseguem ganhar. Então vocês acham que tem alguma coisa relacionada às seleções menores, assim, entrando com mais vontade que as maiores por conta de, sabe, vamos surpreender o mundo? Ou vocês acham que é normal, ainda estão pegando ritmo, sabe? Acho que pode levar mais pra frente pra classificar e por isso não tudo de ser nessa primeira rodada. Eu acho que a pegada é diferente. Imaginemos Cabo Verde e Espanha. A Espanha é um porre. Sim. Puta, esse jogo a mais com Cabo Verde e tal. Pra Cabo Verde, o jogo da vida. Mudou a vida do vozinho, mudou, né? Sim, passou pra história. Quase 10 milhões de seguidores. Eles vão chegar em Cabo Verde e vão desfilar em carro de corpo. Se eles perderem os 2 próximos jogos, a não ser que sejam calamidades, 7-0, 8-0 e tal. Mas como eles não vão jogar com a Alemanha, não deve ser 7 nada. A Alemanha que tem mania de bater nos outros de 7, né? Come feio que eles têm, pô. Mas se eles perderem normalmente, só por esse empate contra a Espanha, já vão desfilar em carro aberto, já mudou a vida dos Fizeram um ponto, né? Não, e empataram com a Espanha. Sim. Pra Espanha é um porre, né? Puta, mais um jogo, nós estamos, né? Então eu acho que a pegada é diferente mesmo. Aí já saiu o primeiro gol de Erling Haaland na Copa do Mundo, né? Tava demorando, foi só levantar a cabeça e ele fez. Foi. Meia hora de jogo? Fez o primeiro. Não, 28. Parou agora, parada. Voltou da parada pra hidratação. Voltou, ele já meteu um gol, faltava água. Acho que ele briga pela artilharia? Nossa senhora, se acha. Quer dizer, depende da Noruega seguir, que eu acho que ela vai longe. Se a Noruega fizer 6 jogos, eu acho que ele vai ser o artilheiro. Ele é um animal, né? Ele não é normal, né? Famosa besta enjaulada. Cai na geladeira pra ele meter o gol. Esse aí é um viking com fome. Ele é muito animal, pô. Eu acho que ele é mais... Não, seguramente é muito mais artilheiro do que o Mbappé, por exemplo. Então, se fizer 6 jogos, ele já fez um. Vamos supor que ele faça... Ele vai fazer mais. Mas que ele faça uma média de 1,5 gol por jogo. Já estamos falando em 10, 11 gols. Acho que é uma média razoável para o cara ser artilheiro da Copa, né? Uma média 10 gols, o cara dificilmente deixa de ser artilheiro da Copa.
Acho que é raríssimo ter artilheiro com 10 gols, é muito raro. Teve o Just Fontaine lá em 58, eu não tô conseguindo lembrar outro. Com 10, não tem. Acho que é 8 que chega, mas geralmente. Ronaldo fez 8 em 2002, o Mbappé fez 8 na última, mas 8 já é muito difícil. Normalmente com 6 você já é artilheiro. Tem artilheiro com 5, que eu lembro bem. Acho que em 70 fez... Acho que ele fez 10, acho que o Gerd Müller fez 10 em 70. Mas é muito raro. O Mbappé empatou hoje com o Miller, não foi? Ele fez 2 Sim. gols, chegou a 14. O Gerd Müller em 2 Copas e o Mbappé em 3. Passou o Messi, que ele tava 1 atrás do Messi também, né? O Messi ainda vai jogar hoje, né? Mas o Mbappé começa a Copa 1 gol atrás do Messi. Mas esse anormal aqui, eu acho que ele é um cara pra quebrar esse tipo de recorde, eu acho. Teve até uma simulação da IA, que acho que fez as Mbappé mais ou menos chegando até a final dessa Copa, até a semifinal, e a próxima, que acho que ele deve jogar mais do que essa, mais uma Copa, por aí, ele deve chegar a 24 gols. Tornaria isoladamente... em Copa. Segundo a IA. Faltariam mais 10, né? É possível. Não, possível Fazer mais 10 nessa, hoje foi só o primeiro jogo em uma próxima, dá sim. É possível. E aí a gente pensa, será que esse cara vai fazer 24 gols em Copas do Mundo e talvez não ganhe uma bola de ouro? E aí fica o pensamento, será que isso vai ser possível a gente ver um cara fazendo 20? Eu acho que ele vai ganhar alguma, porque assim, é difícil. A bola de ouro, às vezes eu acho que esse prêmio às vezes ele é muito superestimado, porque ele depende muito, né, quem ganhar uma Copa do Mundo ou quem ganhar uma Champions, né? Por exemplo, pra mim é muito claro, é que esse ano tem Copa do Mundo e entra nessa, né? Pra mim o melhor jogador da temporada europeia, que é onde estão os melhores, foi o Harry Kane. Tranquilo. Sim. Só que mesmo se não tivesse Copa, talvez ele não vencesse porque o Bayern de Munique não ganhou a Champions. Caiu na semifinal pro Paris Saint-Germain. Talvez vencesse o Dembélé de novo, ou o Kvaratskhelia, alguém lá do Paris Saint-Germain. O próprio Dembélé, eu não digo que é injusto ele ganhar, mas sim, cara, mas ele não é destaque nem na seleção francesa. Ele ganhou a última, e ganhou porque o Paris foi campeão, e aquele time do Paris tem ótimos jogadores, mas ele é o conjunto, né? Aí às vezes destaca o Dembélé, às vezes destaca o Kvaratskhelia, às vezes destaca o Vitinha, o Doué, aí os laterais são muito bons também, o Hakimi e o Nuno Mendes. Então ali é um conjunto, esse time do PSG bicampeão europeu é coletivo. Eu não acho que tem um super craque nesse time. Tem vários ótimos jogadores. Mas não acho. Eu acho que o Mbappé é muito melhor que o Dembélé. Claro. E o Dembélé tem a bola de ouro, o Mbappé não tem, por exemplo. Né? O Neymar, cara. Tem o Neymar, é muito melhor que o Dembélé. Deus do céu, não dá pra pensar. Como o Vinícius Júnior ganhou o prêmio. Coisas diferentes. Como o Vinícius ganhou o prêmio da FIFA, e todo respeito ao Vinícius, Neymar é muito melhor que o Vinícius. O Kaká ganhou. O Mbappé é muito melhor que o Vinícius. O Cannavaro ganhou. Sim, ganhou sendo zagueiro. 2006, por causa da Copa do Mundo, o título da Itália. Então é meio... E ali aquela Itália também era muito coletivo. Se dessem pro Pirlo, ok. Se dessem pro goleiro, Buffon, tava tudo certo, né? Escolheram o capitão, o zagueiro, né? O Cannavaro. Eu acho que tem coisas que, por uma questão de bom senso, e eu praticava muito isso aqui no Troféu Mesa Redonda, você deve dar alguns prêmios sumários. O Oscar. Conseguiram a proeza de nunca dar um Oscar pro Charlie Chaplin. Aí o seu Oscar lá falou, não, traz o cara aqui, pô. E é a maior ovação da história do Oscar. 15 minutos. A bola de ouro da placar também deram uma pro Pelé, né? É claro. Ele não tinha. Eu dei o Pelé. Aliás, o único troféu Mesa Redonda de ouro, né, dourado, foi pro Pelé. Tem coisa que você tem. Mas é bom pra você. Sim, é bom pra marca. Quer dizer, se o Mbappé não ganhar a bola de ouro, é ruim pra bola de ouro. É como você fala, que a Copa do Mundo não tem um Zico. Na verdade. Não tem o Zico, não tem o Cruyff. É ruim pra eles. É lógico. Porque não diminui nada. Mas em nada. É que nem eu falo a Copa do Mundo. Se o Messi não tivesse vencido a Copa, eu acho que ele seria menor. Não mesmo. Eu acho que o menor dos feitos do Messi foi ganhar uma Copa do Mundo. Menor dos feitos? O menor dos feitos. Eu acho que o Messi, ele foi tão enorme em tanta coisa, que ele chega na Copa do Mundo com um tamanho tal, que aquilo foi, cereja do bolo, como gosta de dizer o Mauro Betti. Mas o bolo já estava feito. Sim. O bolo já estava feito. Ele... Eu acho, não muda nada pra vida dele, assim. O Maradona, sim. O Maradona, até pelos times que ele jogou e tal. Mas o Messi, se o Cristiano não ganhar a Copa, muda alguma coisa? Não. E aí é curioso que eu falei disso agora há pouco, né, na Jovem Pan, no pós-jogo da França. Já o Mbappé é um cara que hoje o tamanho dele é muito mais pela Copa do Mundo. Né, e ele é um grandíssimo jogador. Não tô dizendo que o Mbappé é um cara que só joga bem em Copa, não é isso. Mas hoje o tamanho dele, enorme, ele é muito mais
pela Copa. Ele já é um jogador histórico de Copa do Mundo. Claro. Ele hoje fez o 14º gol dele em 15 jogos. Nunca perdeu. Nunca perdeu um jogo de Copa, o Mbappé. É o único jogo que ele nunca perdeu iniciando, né? Que ele estava no jogo da Tunísia, que eles perdem ano passado. A França jogou com o time reserva, ele até entra no segundo tempo, mas foi o time reserva da França, perde para a Tunísia na terceira rodada, a França já classificada. E a Tunísia ganhou e não conseguiu classificar, né? Classificou a Austrália no grupo. Mas Mbappé já é um jogador histórico de Copas e, por enquanto, ele é muito maior de Copas do que de clubes. Mas aí vale a pergunta só que ele inversa. jogou muita bola também nos três. No Mônaco jogou demais, no Paris jogou muita bola, e no Real Madrid o time não tá bem, nas 2 temporadas com ele lá, não ganhou nada, nem Campeonato Espanhol, nem Copa do Rei, não ganhou nada. Mas a temporada passada, você pega Mbappé nos jogos e gols, é 1 por jogo. Aí vamos inverter a situação. Digamos que ele não vence uma Champions. Diminui o Mbappé. Não. Azar da Champions. Ronaldo, fenômeno, nunca ganhou uma É Champions. lógico. Romário nunca ganhou uma Champions. Dane-se, entendeu? O cara não fica menor. Por causa disso. Acho que existe... É o que eu falo, tem que dar um troféu sumário. Tem caras que independem disso. Então, quando eu falei que pro Messi o menor foi a Copa, não é que eu diminuí a Copa. É que ele já era tão grande que aquilo não foi isso que aumentou o Messi. Não foi. Aquela história de, se o Messi não ganhar a Copa, ele vai ficar menor. O Neymar, quando ele parar, e nunca nós não vamos ter, você jovem, eu nem se fala. Não vai ver um outro cara igual o Neymar no Brasil. Não Porque isso aparece a cada 40, 50, 60, 70 anos. Talvez não apareça nunca mais, porque não se cria mais esse tipo de jogador. O Neymar vai ficar muito grande cada vez, ganhando a Copa ou não ganhando a Copa. Ele é muito grande. Então o cara vai crescendo muito. O Zico, que eu vivi do começo ao fim, o Zico foi crescendo à medida que o tempo foi passando. Você sabe como é que o Zico era visto em São Paulo? Como um jogador de Maracanã. Só jogava no Flamengo, no Os Maracanã. caras de São Paulo não respeitavam o Zico. Ele foi ganhando respeito à medida que o tempo foi passando e vendo, caramba, o que esse cara era. Sabe, você começa a olhar e fala, cara, Muitas vezes o distanciamento histórico acaba isso. trazendo um reconhecimento que na época... Isso é muito do ser humano, né? A gente, aí falando acho que de geral, não só de futebol, mas eu vou focar no futebol, que é o tema aqui. Às vezes a gente não consegue aproveitar o que a gente está vivendo. Isso. A gente está vivendo, às vezes, uma coisa muito legal, muito grande, seja na vida pessoal, ou no futebol para quem curte futebol, ou um momento na música para quem curte, no cinema, em qualquer parte, ou na sua vida pessoal, e às vezes você está vivendo aquilo e entra numa rotina do dia a dia que você não aproveita. E o ser humano, ele tem uma tendência de sempre ser muito crítico, né? De sempre... Parece que ele não acredita que ele está vivendo algo grande, né? Ele sempre fica, mas era legal antes. E aí tá sempre um pensamento, como vai ser o futuro, né? E a gente não vive muito o momento, o presente, né? Não curte muito. Tem caras que já são muito grandes, mas o Messi vai ser ainda maior daqui a uns 10 anos. O Cristiano Ronaldo vai ser ainda maior. O Ronaldo parou de jogar lá em 2011 e ele só foi ficando maior, assim, o mito vai ficando cada vez maior, porque às vezes quando o cara tá jogando, o Ronaldo mesmo, eu considero o melhor jogador brasileiro que eu vi, o fenômeno, e o Ronaldo, na maior parte da carreira dele, ele foi xingado. Sim. Na maior parte. E se quiser resumir em Copas, ele jogou de verdade 3 Copas, 94 ele não jogou, ele era garoto, tinha 17 anos, não entrou nenhum minuto, estava no elenco, campeão do mundo, mas não jogou. 98 ele foi achincalhado, porque o Brasil perdeu a final para a França. E ele faz uma boa Copa. Ele fez 4 gols naquela Copa. Faz uma grande semifinal contra a Holanda, faz um golaço. O Ronaldo faz uma grande... Mas o Brasil toma 3-0 a final, tem a convulsão dele, tem um monte de teoria maluca de conspiração que criaram. Ele foi esculhambado. Em 2002, ele é o herói, que deu a volta por cima. Em 2006, chamou ele de gordo. Ou seja, e 98 de vendido. É isso. Das 3 Copas que ele jogou, ele só foi exaltado em uma. O Iraque empatou o jogo. Ele só foi exaltado em uma. Numa ele foi chamado de vendido, de amarelão, e na outra foi chamado gordo, não sei o quê, não quer saber de nada, relaxar, como que o cara joga a Copa do Mundo desse jeito. É assim, às vezes a gente não curte o que a gente tá vivendo, né? E depois que para, fala, nossa, que saudade do Ronaldo. Aí se você for lembrar o que você falava do Ronaldo quando você tava vivendo o Ronaldo fenômeno, você vai lembrar, nossa, eu chamei esse cara de gordo, chamei esse cara de amarelão, chamei esse cara de vendido. Era o ídolo de Maracanã. Você falou sobre essa coisa de não aproveitar. Eu tive a felicidade e a emoção de assistir um documentário chamado Anthology Beatles. Eles contando a história deles. O que esses caras foram, não dá pra você imaginar. É uma coisa assim que você fala, impossível.
Imagine 4 caras, 4 jecas, porque é do interior, né? Liverpool é considerado um lixo na Inglaterra. Nem a rainha gostava deles. Eles e Liverpool. E 4 moleques, pobre é apelido, né? Miseráveis. Eles conseguem transformar o mundo. O mundo deixa o cabelo crescer por causa deles, usa a calça jeans por causa deles, o rock muda por causa deles, eles derrubam Elvis Presley, enfim. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles ficavam se olhando e falavam, o que houve? O que aconteceu? Bem isso que você falou. Mas que coisa... E aí chegou uma hora que eles ficaram com o saco cheio, falaram, não dá pra fazer mais. Pararam de fazer show, entre eles pararam porque acabou a motivação. E hoje quando eles olham, eles ficam olhando e falam, puxa vida, eu sou um Beatle. O Jorge Harrison, um pouco antes de morrer, na declaração, fala assim, o que você sentiu quando você deixou de ser Beatle? Ele falou, alívio. Mas que loucura isso aí. Né? Estão falando de uns caras que... Imagina, o único cara que eu vi aproveitar mesmo tudo foi o Pelé. Pelé realmente, ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha noção do que ele era, do tamanho dele, mas não era o Pelé. Quem falava era o Edson. Ele fez o quê? Ele tirou o Pelé dele. Ele soube diferenciar o Edson do Pelé. Então ele falava do Pelé. O Edson falava do Pelé com baita orgulho. Então o Pelé curtiu muito o Edson. O Edson curtiu muito o Pelé. Foi meio... Um negócio meio doido, mas era assim. Talvez por isso, né? Talvez ele tenha criado, ele falava em terceira pessoa, talvez até para isso, né? Para tirar esse peso dele, que ser o Pelé, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa gigantesca, também traz um peso, traz um monte de coisa, né? Então, acho que talvez a maneira que ele encontrou, né, de lidar com o tamanho dele, foi meio que eu sou uma pessoa e tenho como se fosse assim, o personagem é outro. É o Clark Kent, o super-homem.